E tem um filósofo que tem uma frase, né, que resume isso, que diz que se você orar para que as tempestades se acalmem por bastante tempo, eventualmente elas se acalmam. O mesmo acontece na ausência das orações. Bom, o Papo Cético de hoje é com o professor Pedro Sampaio a respeito de como a psicologia comportamental explica por que a maioria das pessoas do mundo é e sempre foi religiosa. Olha só o tema, hein? O Pedro é psicólogo, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, terapeuta comportamental em consultório particular, professor de psicologia na Faculdade Pitágoras e pesquisador na área de psicologia da religião. Pedro, valeu por ter aceitado participar desse papo aqui comigo sobre um tema que eu acho do caralho. E queria te perguntar primeiro sobre o que te motivou a estudar o comportamento religioso, o que te levou para o mestrado com essa ideia aí de investigar as origens do comportamento religioso. Eu conheço um pouco da sua trajetória acadêmica, mas para o pessoal que vai assistir a gente, eu acho que é legal saber aí o que te motivou a correr atrás desse pepino. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, Daniel, prazer estar aqui. E sobre o que me motivou, eu sempre achei que estranho era a religião e a religiosidade não ser mais estudada do que é, porque é uma das coisas mais fascinantes. Então, nós psicólogos, você também é psicólogo e outras pessoas que podem estar assistindo que são, entender a religião e religiosidade parece ser crucial, porque ela compõe grande parte do que as pessoas são, como elas se veem, como elas veem o mundo, como elas sentem as coisas. Então, desde o consultório particular, em que a gente vê a religião agindo com frequência, pessoas buscam auxílio na religião para se sentirem melhor, buscam convivência social, buscam explicações e até tentam modificar coisas nelas baseado no que elas aprenderam na religião. É muito relevante. E, claro, politicamente influencia muita coisa, desde sempre, a religião, né, em termos de estados e tudo mais. Então, é uma coisa extremamente relevante. Se você quer, como a psicologia quer, estudar por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente sente o que a gente sente, você vai ignorar esse aspecto, essa parcela imensa do ser humano, que muitos dizem que é a coisa mais importante da vida deles. Então, sempre me pareceu que é um tema necessário para ser estudado na psicologia. E sempre me estranhou que ele não fosse tanto. Eu imagino que seja justamente por causa das polêmicas, de ser um tema sensível para muitas pessoas. E nas graduações os alunos veem pouco desse tema, né? Eu pelo menos não vi quase nada. No máximo, assim, um professor mencionava que algum teórico, tipo Freud, falou um pouco sobre religião e tal, mas nunca tive isso como um foco de alguma aula, sei lá, é muito raro mesmo, né, a gente abordar isso. Para a gente também começar assim com as coisas mais básicas e não ter muita confusão, ambiguidade, queria que você definisse para a gente religião, comportamento religioso. Eu lembro que na sua dissertação que eu li, você até deixou um pouco mais em aberto, né? Não quis assim fechar numa definição e trabalhar a partir dela. Então, eu queria saber se você mudou de ideia em termos de estratégia mesmo, de como lidar com esse fenômeno, ou se você está com um conceito um pouco mais redondo assim para trabalhar nas suas pesquisas. É muito difícil definir isso, né? Todo mundo que é pesquisador da religião sabe, porque as pessoas chamam coisas muito diferentes de religião e de religiosidade. Então, desde dança da chuva, até, às vezes, a meditação que um zen budista faz, tem gente que vai considerar religiosa, até as igrejas evangélicas, então são coisas muito diferentes uma das outras. Então tem esse problema. A gente, na psicologia comportamental, a gente escolhe falar comportamento religioso para a gente ressaltar que a gente quer estudar ações humanas. A gente não tem como estudar abstrações como religiosidade. Você não consegue medir uma religiosidade, você consegue medir ações que as pessoas chamam de religiosas e tudo mais. Você pode criar esse construto e saber quais ações você quer medir e chamar isso de religiosidade. Mas a gente quer saber as ações que alguém chama de religiosas, ou seja, orar, acreditar em Deus, tentar fazer curas espirituais, os rituais como dança da chuva, sacrifícios humanos, todos esses que as pessoas consideram religiosos, seria um tipo de comportamento religioso. Hoje em dia, eu acho mais interessante a gente definir da seguinte forma. Eu vou chamar de comportamento religioso todo aquele comportamento que, na sua descrição, ele tiver alguma relação com o sobrenatural. Ou seja, a pessoa que está se comportando, ela atribui isso a alguma forma ao sobrenatural. Por exemplo, ela está ou conversando com algo sobrenatural, ou ela está fazendo uma prática, uma ação qualquer que algo sobrenatural vai agir e modificar, ou então que ela está seguindo preceitos mundanos, de ética, de política, mas que foram prescritos por uma entidade sobrenatural. Então, isso é importante porque
isso permite diferenciar de outras coisas. Por exemplo, tem coisas que são pseudociências, mas que não são religiões. A pessoa pode acreditar que determinada coisa vai modificar e curar ela, mas se ela não acredita que é um Deus, que é algo sobrenatural, mas que é a água com açúcar ou é o chá de boldo que vai curar o câncer, isso não é uma religião. Então, necessariamente, parece que tem alguma coisa a ver com esse aspecto sobrenatural. Então, eu acho mais interessante falar dessa forma, os comportamentos, ações, cuja descrição deles remete a algo sobrenatural. Eu tô com você nessa aí, eu acho que é uma maneira bem enxuta e que ao mesmo tempo tá bem conectada com a realidade das pessoas, com o senso comum, quando a gente usa essa palavra, né? Religiosidade, comportamento religioso. Esse conjunto de comportamentos que tem como referência o sobrenatural, entidades sobrenaturais e coisas do tipo. Bem massa. Cara, e como que estuda isso cientificamente, Pedro? Esse aí é um outro problema e, na verdade, eu acho que é um motivo de muita confusão, porque vira e mexe, eu que faço divulgação científica sobre comportamento religioso, ateísmo, esses temas, eu sou mal interpretado. Hoje mesmo eu soltei um texto no Universo Racionalista sobre tentativas de se definir cientificamente espiritualidade e a galera acha que eu estou ali pregando espiritualidade de uma maneira sobrenatural e coisas do tipo, né? Ou seja, para muita gente não existe essa mistura de ciência com religião, ciência e comportamento religioso jamais se tocam, ao passo que a nossa linha de pesquisa é justamente sobre isso. Então fala um pouquinho para quem não tem muito entendimento, nunca leu sobre pesquisas a respeito do comportamento religioso, como é que é feita essa ciência? Como é que a gente fala sobre uma ciência a respeito do comportamento religioso? A incompreensão, né, do estudo científico da religiosidade vem de dois lados, né? Ela vem do lado da pessoa que é muito religiosa e não entende como que isso pode ser feito, ou acha que não pode ser feito, e às vezes do lado do cientista, que também entende que não. Então, de um lado, o religioso sente que o que ele sente, aquela experiência, é irredutível a algo que a ciência pode tentar estudar. Que não adianta você tentar mensurar, compreender, usar meios naturais, porque a ciência é natural, para compreender o sobrenatural. Então ele acha que é impossível, não tem o que ser feito aí. Enquanto que do outro lado, os cientistas entendem que essa é uma área mística, alheia, impossível de ser compreendida pela ciência, que a gente deve ignorá-la ou simplesmente descartá-la sem abordar ela, sem procurar compreendê-la. Acho que os dois são um equívoco muito grande, e claro que é. Porque se a gente está falando de coisas que seres humanos pensam, sentem e fazem, é algo passível de ser estudado pela ciência, é o objeto de estudo da psicologia. A psicologia estuda por que a gente, como eu falei, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente sente o que a gente sente. Então, se as pessoas também relatam ter experiências sobrenaturais, se elas relatam ter transformações disso, se elas falam sobre deuses, se elas falam sobre espíritos, isso é algo 100% passível de ser estudado. A gente não precisa remeter a explicações sobrenaturais para estudar cientificamente algo. A gente está querendo entender por que essas pessoas que estão pensando, sentindo e fazendo isso, fazem. E qual que é o efeito que isso tem nelas. De fato, melhora a vida delas, melhora a saúde mental, produz curas incríveis, inexplicáveis ou não produz, como que isso surge, como que isso aumenta, isso tudo 100% passível de ser estudado cientificamente, como qualquer ração humana. Eu lembro de ler alguns autores, acho que foi até mesmo Antônio Ávila, no livro dele, não sei se é uma introdução à psicologia da religião, ou para conhecer a psicologia da religião, que você pode estudar o comportamento religioso, como você disse, como qualquer outro tipo de comportamento, né, Pedro? Envolve crenças, sensações, o comportamento mesmo de orar, isso tudo está nesse reino aí do que é natural, como o Dennett também coloca, né, a religião como um fenômeno natural. Mas você não precisa ser ateu nem ser religioso para estudar isso, né? Você pode colocar entre parênteses se existe ou não existe, foda-se, eu quero estudar a experiência humana a respeito desse tema, que é o comportamento religioso. Embora, não sei se você tem essa impressão, eu acredito que você compartilha comigo, alguns tipos de pesquisa possam lançar um pouco de luz, né? Se isso tudo é uma coisa psicológica, se realmente aconteceu algo sobrenatural, você concorda com isso ou não? Eu acho que tem pesquisa que pode sugerir que às vezes existem umas confusões aí psicológicas, né, nessas experiências. Eu concordo. Vamos pensar na analogia, por exemplo, do nascimento ou da concepção humana, né? Era tomado como um milagre a vida toda, como uma coisa sobrenatural, inexplicável. Agora, devido a isso, a gente não vai estudar cientificamente a concepção, a gente não vai estudar como que isso acontece, e estudar como que isso acontece anula necessariamente a crença religiosa de alguém? Claro que não.
Alguém pode ser extremamente religioso, acreditar que a concepção e que a vida é um milagre, e ainda assim estudar e dominar perfeitamente tudo que acontece, para poder nascer um ser humano e surgir a vida e tudo isso. Então é passível de ser estudado. Agora, ao estudar isso, pode ser que alguma pessoa que tinha uma visão diferente, sobrenatural sobre a vida, mude de opinião, que é o que você está falando. Então a gente estudar cientificamente pode sim influenciar a visão de alguém. Mas como você falou, e é importante, muita gente que estuda psicologia da religião, estuda religião cientificamente, tem muita gente religiosa, tem muita gente ateia, tem muita gente agnóstica, tem muita gente de todas as partes. Esse não é o ponto. O ponto é igual eu falei, é como estudar o nascimento do ponto de vista científico, a vida. Se por trás disso você sustenta uma crença religiosa, é outro ponto. Uma coisa não anula a outra. Cara, então vamos agora pro que mais interessa, que é a origem do comportamento religioso ou das religiões. Então você escreveu aí na sua dissertação algumas ideias baseadas na análise do comportamento, né, Pedro? Que é um ramo da psicologia que te fornece ferramentas conceituais, empíricas para poder pensar esse fenômeno. Então tenta, assim, trazer para a gente quais são as suas principais ideias desenvolvidas lá sobre as origens do comportamento religioso. É porque, assim, quando eu estava estudando sobre o comportamento religioso, sobre religião e religiosidade, as explicações que eu ia encontrando até então, várias eu achava muito interessantes, mas elas me pareciam também muito problemáticas em vários sentidos diferentes. Então, quando eu fui para a análise do comportamento, eu comecei a ver que talvez alguns princípios que já são muito bem demonstrados e são muito bem aceitos na psicologia de modo geral, talvez expliquem muito bem. Porque as explicações até então falavam de um mecanismo de detecção de agentes hiperativo, ou de um módulo religioso no cérebro, ou de algumas coisas assim. Eu acho as explicações problemáticas. Se a gente conseguisse explicar através do que a gente já sabe, e tem comprovação que existe no ser humano, de como a gente funciona, e como que isso explica a existência da religião, da religiosidade, nas culturas, na história da humanidade até hoje, seria muito bom. Então, é basicamente isso que eu busco fazer. Eu busco pegar princípios que são muito bem fundamentados e demonstrados experimentalmente e argumentar como que eles parecem dar uma explicação mais naturalista e coerente para por que existe religião e religiosidade. Então, eu divido nesses dois pontos, né? Você falou da origem, essa é a primeira parte que eu abordo. A origem, como é que pode surgir nos seres humanos, e depois a manutenção, por que continua ao longo dos séculos e milênios. Então, são dois pontos diferentes. Sobre a origem, tem alguns conceitos importantes aí. Eu diria que são 4 conceitos principais, que seria comportamento supersticioso, antropomorfização, dualismo e teleologia, que eu vou explicar o que é cada um desses. Então, o comportamento supersticioso, por exemplo, ele é um conceito que já está muito bem consolidado na psicologia experimental há bastante tempo. Ele surgiu lá com Skinner, na década de 40, em que ele estava fazendo alguns experimentos com pombos, e talvez alguns de vocês saibam, né? Ele descobriu que os pombos, os ratos e nós mesmos, os organismos vivos, a gente consegue aprender pelas consequências das nossas ações. Então, se um pombo bica um disco e isso gera uma comida para ele, aumenta a chance dele voltar a bicar esse disco. Só que o que ele viu é que quando ele saía do laboratório, ele ia embora e deixava o negócio programado, a caixa que o pombo estava programada para de tempos em tempos liberar a comida para ele, quando ele voltava, cada pombo tinha um tipo de comportamento peculiar que ele tinha desenvolvido nesse tempo. Então, um ficava girando em volta dele mesmo, outro ficava picando um canto específico, outro ficava batendo asa. E aí, quando ele foi ver os registros experimentais e depois conduzir experimentos para demonstrar isso, ele viu isso, que nós somos sensíveis às consequências das nossas ações. Mas não tem nada aqui na gente, no cérebro, na nossa genética, que permita a gente distinguir se aquilo que aconteceu depois é causa, resultado do que eu fiz, ou se só aconteceu depois. Então, a gente também fica suscetível às armadilhas da coincidência. O que aconteceu no caso dos pombos? Coincide de um pombo estar girando em volta dele mesmo quando cai comida, isso aumentou a chance dele ficar girando em volta dele mesmo. Então, ele passou a girar, não deu certo, girou 2 vezes, não deu, girou para um outro, não deu, depois ele girou 3 e deu, pum! Aí ele foi lá e passou a ficar mais assim. E por aí vai, e manteve, foi tendo variações. Isso com cada um dos pombos. A comida estava sendo liberada automaticamente, né? De tempos em tempos, é isso, né? Então, o que quer que o pombo estivesse fazendo não tinha interferência se a comida vai ou não vai ser liberada. E às vezes coincidia de ele dar uma rodadinha e a comida ser liberada, e aí ele começava a rodar mais. Exatamente. E aí, como nem sempre funcionava, porque não tinha relação nenhuma entre uma coisa e outra, né?
Então ele ia variando os rodares e ia selecionando, né, novos rodares, e passando a fazer outros tipos de acordo com as consequências. E outro pombo que coincidiu dele estar num canto da caixa quando soltou comida, ele passou a ficar mais tempo naquele canto, e se daí depois liberou de novo e ele estava nesse canto, aumentou mais ainda a chance dele ficar lá. E se não funciona, tudo bem, porque ele aprendeu que isso pode demorar um tempão, e aí ele ficava lá um tempão, e isso ia selecionando esses comportamentos. A gente sabe que isso serve para nós também. Tem muitos experimentos com seres humanos sobre comportamento supersticioso. E mesmo hoje, nós aqui, com um repertório científico grande, entendendo como funciona o mundo, a gente ainda está à mercê disso, né? A gente sabe que isso é um princípio que certamente também se aplicava aos nossos ancestrais. Então pensa na gente aqui. Se a gente está aqui conversando, de repente o computador trava. Aí o computador travou. Aí você vai e mexe no mouse e não volta. Aperta Ctrl Alt Del, não volta. E aí você dá um tapa na torre e nada. Aí de repente você vai e dá 2 tapas na torre e ele volta a funcionar. Opa! Mesmo você entendendo que a probabilidade de ter relação entre os 2 tapas na torre e o computador voltar é quase nenhuma, porque você tem uma descrição científica, um repertório, um ceticismo, ainda assim isso aumenta a chance de, da próxima vez que ele travar, você ir lá e dar 2 tapas na torre. E se ele travou de novo, você foi lá, deu 2 tapas e não adiantou, depois deu 3, depois balançou, depois deu um tapa mais para o meio e coincidiu dele voltar a funcionar, você, não, na verdade é porque é assim, ó, é mais para o meio aqui, ó, no canto assim, que eu tenho que dar o tapa que funciona. E você vai continuar fazendo, isso é o comportamento supersticioso. A gente está suscetível a fazer isso. Tem aquelas superstições também de videogame, na época lá de cartucho, soprar. Aí tinha hora que funcionava o cartucho, né? O jogo funcionava. Aí depois o soprar não adiantava, você começava a lamber. Eu, pelo menos, com meus coleguinhas, a gente começou a fazer o ritual de lamber o cartucho e eventualmente funcionava. Aí tá lá, aquela meninada lambendo cartucho de videogame, né? Ainda bem que na época não tinha Covid, né? Era só gripe, enfim. Pois é, isso do exemplo Super Nintendo, eu fiquei super desiludido quando eu descobri que não funcionava, né? E foi muito depois de adulto, poucos anos atrás. Sempre acreditei que funcionava. E é um ótimo exemplo. Por quê? Você sopra, às vezes funciona, às vezes não, mas não importa. Aquilo que aconteceu depois da sua ação, né? Se for interessante para você, já aumenta a chance que você faça de novo. Então você foi e produziu um comportamento supersticioso, e ele vai variando, né? Se não adiantou soprar assim, sopra assado, gira 3 vezes, faz aquilo lá, até que eventualmente vai funcionar. Então isso vai fortalecer esse comportamento. Só que tem uma diferença importante. O pombo do Skinner, ele não consegue chegar e ensinar para os outros pombos lá que, opa, gente, se você ficar girando em volta de você, sai comida. Pega a manha, você tem que girar 3 vezes aqui, 2 vezes ali, fazer aquilo lá que vai sair. Ele não consegue fazer isso, ele não tem a linguagem como a gente tem, o comportamento verbal, que a gente chama. Então, se um menino qualquer, de repente, coincidiu dele soprar o cartucho e colocar e funcionar, ele ensina para o vizinho, que ensina para o outro, que ensina para o outro, que ensina para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E aí você consegue formular verbalmente, você consegue transformar isso em linguagem e transmitir esse comportamento supersticioso para uma cultura toda. Que todo mundo da nossa geração fazia isso, eu acho. Então isso você passa muito mais facilmente do que o pombo consegue fazer. E analogamente, então, ao comportamento religioso, tenta trazer para a gente aí o que poderia... Uma ilustração mesmo desse princípio aí do comportamento supersticioso aplicado à religião. Sim. Então, vamos pensar que a gente está numa época, a gente vive numa tribo, em que está numa época de seca, num período muito difícil, e nada do que a gente pode fazer vai fazer chover, né, obviamente. Mas eles não entendem isso. Então, durante esse período em que está muito difícil, eles começam a tentar várias coisas diferentes. Eles evitam matar o gado, por exemplo, que é muito precioso, né, para eles, e deixam para último caso, para poder fazer isso, porque o gado também fornece leite, o gado também permite que vai arar o campo e tudo mais. E aí eles tentam de tudo, eles imploram, eles tentam, eles cavam, eles fazem tudo que é possível para conseguir chuva e nada acontece, até que um dia eles vão, matam o boi deles lá, porque não tem mais alternativa, não está produzindo mais comida, os campos estão secos e eles têm que comer, e o gado já não tem mais leite, então eles vão, matam, e pouco depois que eles matam, o céu escurece e começa a chover, por exemplo. E aí eles podem pensar, poxa, na verdade era isso. Estavam esperando que eu matasse, derramasse sangue sobre a terra para que chovesse. Isso pode fortalecer um tipo de comportamento, e como ele tem comportamento verbal, ele tem linguagem, ele pode ensinar isso para as outras pessoas. E talvez da próxima vez em que ele passar por uma dificuldade dessa, ele se lembre que assim que ele matou, começou a chover. Então ele pode chegar e da próxima vez que estiver com seca, cortar um pedacinho do gado lá.
ou matar um frango, ou cortar a si mesmo, ou tentar várias coisas e não funcionar, até que ele começa a sacrificar pessoas. E é claro que eventualmente chove. Isso acaba selecionando um novo comportamento, em que ele começa a sacrificar animais, ou mais animais, depois pessoas, até os deuses serem atendidos. Isso seleciona esse tipo de comportamento. Certamente o comportamento supersticioso ajuda a compreender o comportamento religioso, mas ele, por si só, ele é insuficiente para isso. Porque existe uma diferença muito grande entre você acreditar que soprar o cartucho faz o Super Nintendo funcionar, entre você acreditar que chá de boldo cura de alguma doença exótica, ou qualquer outra coisa assim. De você acreditar em deuses, deusas, em fantasmas, em espíritos, em sentido da vida. Ninguém tem, com o soprar o cartucho Super Nintendo, uma conexão emocional que as pessoas têm com a religião. Então não dá para se reduzir a religião ao comportamento supersticioso, definitivamente. O comportamento supersticioso é um princípio geral do comportamento dos organismos, não só do ser humano, mas definitivamente tem essa peculiaridade do comportamento religioso. Então ele é especificamente algo que se refere a deuses, espíritos, sentido da vida e tudo mais. Então, assim, de forma geral, a gente é sensível às consequências do que a gente faz, você falou isso no início, né? A gente repete, digamos assim, as nossas ações em função das consequências. Quando as coisas dão certo, vamos fazer novamente. Se der errado, a gente para. Mas, eventualmente, coisas acontecem boas, que não tem nada a ver com o que a gente fez, que reforçam aquele comportamento, né? Desde o pombo dando a sua giradinha lá para supostamente produzir comida, até o comportamento humano, então, que vai sendo selecionado, vai sendo modelado aí de formas bizarras, sendo que não tem nada a ver com essas coincidências aí que o reforçaram, né? Esse é um dos princípios, então, por trás do comportamento religioso, das suas origens. O que mais que tem, Pedro? Não é só isso, então, né? Não, porque como eu tô falando, isso sozinho a gente não consegue entender bem o comportamento religioso, só pelo supersticioso. Ele não é suficiente. Para a gente poder entender o religioso, e principalmente a origem dele, o supersticioso é muito importante para a manutenção, que eu vou falar daqui a pouco. Mas se você quiser entender a origem desse ritual da dança do sacrifício humano, ou das orações hoje em dia, ou de qualquer coisa, a gente precisa ir além. A gente precisa entender mais coisas. Como que esse sujeito, de repente, pediu aos céus e aos deuses? De onde que veio essa ideia de que ele poderia rogar aos deuses para poder ser selecionado esse comportamento, ou fazer sacrifício? Por que ele teve a ideia de fazer um sacrifício? A gente tem que entender outras coisas. Para entender isso, é que entra aqueles outros 3 pontos que eu mencionei, da antropomorfização, o dualismo e a teleologia. Então, por partes. A antropomorfização, falando em linguagem mais comum, é o hábito que a gente tem de atribuir características humanas a coisas não humanas. Em termos levemente mais técnicos, a gente se comporta diante de estímulos não humanos como se fossem humanos. É um tipo de generalização. Então, o menino, quando ele está brincando com a bola e a bola cai e começa a fugir dele, ele pode falar para a bola: volta, bola, vem cá, volta, bola, e grita. Esse é um tipo de antropomorfização, né? É óbvio que a bola não vai atender ele, mas ele grita mesmo assim. Porque outras vezes na vida dele, quando alguém saiu de perto ou fugiu, ele quis alguma coisa para ele pediu para voltar, ele gritou, ele chamou e trouxeram para ele, ou a pessoa veio até ele. Então, por generalização, ele se comporta assim. Da mesma forma, a gente que tem todo esse repertório científico, que não somos uma criança, se eu estiver andando aqui no escuro e bater o mindinho na quina aqui, eu vou xingar até a última geração dessa quina. E não vai adiantar nada. A quina não vai pensar: poxa, tadinho do Pedro, vou ficar mais na minha aqui, não vou mais perturbar o dedinho dele. Ou o computador que eu xingo quando trava. Não adianta nada. Não adianta a gente se comportar verbalmente diante dessas coisas, ou seja, antropomorfizar essas coisas. Mas ainda assim a gente faz isso, é um tipo de generalização, né? Em situações a gente age com os objetos, com outras coisas, tal qual se fossem humanos. Um exemplo mais famoso é que a gente tem mania de antropomorfizar os outros animais, o cachorro principalmente, mas todos, né? A planta, a gente se comporta com eles de maneira similar a humanos. Até mesmo na esfera perceptiva, as chamadas pareidolias. Você olha, você falou aí das plantas, né? Tem rosas que podem ter um aspecto que se assemelha a uma caveira, a um rosto humano. Tem gente que já enxergou Jesus numa torrada de café da manhã. Você olha para a lua, você vê um sujeito de um dragão, saca? Até nesse aspecto mais básico, perceptivo, a gente está generalizando, né, Pedro? Enxergando coisas humanas. Eu lembro de uma máquina de lavar que eu já tive, que ela tinha um barulhinho meio esquisito, tipo...
E eu ficava assim, parece que tá falando pra frente e pra trás, pra frente. Olha que coisa bizarra, velho. A pareidolia, né, que você mencionou, que é ver coisas humanas em formas abstratas, ela é um tipo de generalização, um tipo de antropomorfização também. A gente está tão acostumado a reagir a padrões humanos, né, no nosso dia a dia, a responder a isso, que qualquer coisa levemente similar, a gente responde como se fosse padrões humanos. A gente enxerga a cara de um ser humano. Da mesma forma que se a gente ouve um som levemente parecido em termos de tonalidade com alguém chamando seu nome, você ouve Pedro direitinho, quer saber quem que te chamou. Porque a gente está acostumado a responder a esse tipo de som. Então, esse é um tipo de generalização que acontece o tempo todo. Agora, beleza, a gente aqui, com todo o conhecimento que a gente tem, a gente sabe que se eu xingar o computador, ele não vai ficar com dó de mim funcionar, ainda assim eu faço isso. É óbvio que isso também acontecia com nossos ancestrais, em épocas muito antes dessa, né? Em períodos pré-científicos. Então, imagina nós, na época de caçadores-coletores ou do início da agricultura, em que nós já tínhamos linguagem, já interagíamos com outros humanos, mas que a gente ainda não tinha nem de perto esse repertório científico e o conhecimento da natureza que temos hoje. Então, imagina que esse grupo de humanos, ele está, por exemplo, numa situação em que está chovendo demais. Para não dar um exemplo de seca de novo, vou colocar o oposto. Está chovendo demais, e aí ele tem que atravessar para ir para algum lugar e a enchente não deixa. E não para de chover, e ele precisa fazer isso logo, está ficando perigoso. E aí, nessa situação, ele pode fazer por generalização, e até mesmo nós podemos, hoje em dia, começar a implorar para a chuva parar. Chuva, por favor, para, você podia parar de chover, eu preciso muito fazer isso, eu preciso muito chegar lá, não faz isso comigo, sei lá o quê, por favor, para de chover, eu faço o que você quiser. Por que ele faz isso? Porque nas interações dele com pessoas, quando ele é frustrado por alguém que é mais forte, poderoso que ele, impede ele de alguma coisa, ele aprende a fazer isso, a implorar. Ele aprende a pedir, a rogar por alguma coisa. E as pessoas entendem, as pessoas que têm linguagem entendem o que ele fala e podem atender ou não ao pedido dele. Então ele faz isso também diante da chuva, por generalização, por antropomorfização. Aí imagina que ele está lá orando, né, rezando, pedindo para que a chuva pare e depois de um tempo ela para. Pum. Opa! Eu pedi para a chuva parar, eu implorei e ela parou. Então, é bem provável que essa antropomorfização seja reforçada, ou seja, que ele passe a fazer isso mais vezes. Porque se ele se comportou diante de coisas naturais, como a chuva, como a seca, como o vento, tal qual ele se comporta com humanos, e deu certo, comportamento supersticioso, que eu acabei de explicar, isso aumenta muito a probabilidade dele fazer isso de novo. E também aumenta muito a chance de que ele venha descrever que, então, a chuva, ela tem alguma característica parecida com nós, humanos, que é, no mínimo, a capacidade de entender o que eu falo, e de atender ou não aos meus pedidos. Isso explica muito bem os deuses, e deusas, e entidades diversas, porque é isso, tem deuses que são exatamente a personificação de um ser humano, né? Imagem e semelhança de Deus. Tem outros que não, que são animais, que são coisas imateriais, que são fumaças e tudo mais. Mas o ponto em comum entre eles é a capacidade de entender a gente, de entender o que a gente fala, de compreender nossos sentimentos e de reagir a eles. E é por isso, porque é um tipo de antropomorfização que é extremamente provável de acontecer na nossa interação com o ambiente, e extremamente provável de ser reforçada supersticiosamente, ou seja, de virar um comportamento supersticioso, e daí você gera essa descrição de que então a natureza funciona assim. Eu posso implorar, negociar, pechinchar, fazer sacrifícios, igual o exemplo que eu dei antes, igual doar alguma coisa para alguém para ele me dar outra coisa que eu quero, de fazer um sacrifício para mostrar que eu sou fiel a ele, e começa a interagir assim com o mundo natural, antropomorfização. E o dualismo? Você falou que tem um outro processo aí que ajuda a gente a entender essa ideia dos deuses, ou faz com que ela seja mais facilmente disseminada, talvez, né? Porque até então, pelo que eu estou entendendo aqui, e lembrando também, né, de quando eu li sua dissertação, que já tem uns anos, o fato de que a gente interage com seres humanos o tempo inteiro, e nossos comportamentos de interação social são reforçados, eventualmente, de pedir por favor, de barganhar, isso aí vai sendo generalizado para coisas não humanas, né? Tipo a chuva que você exemplificou, a enchente, e quando isso funciona, reforça acidentalmente, supersticiosamente, esse tipo de atribuição. Então, logo a chuva, ela pensa, ela tem uma intenção, ou tem um ser invisível por trás dela que coordena esses fenômenos. Estou acompanhando, é por aí mesmo, né? Por quê? Porque, como eu falei, ao contrário dos pombos, a gente tem linguagem.
Então, a gente não só transmite isso para outras pessoas, mas a gente começa a produzir descrições, explicações, teorias sobre as coisas. Então, o pombo não vai necessariamente teorizar sobre o porquê que o mecanismo quer que ele gire 3 vezes para liberar comida. Ele não tem linguagem. Ele não descreve relações causais no mundo. Nós, seres humanos, escrevemos. A gente escreve relações. Então, a pessoa que tem o comportamento de antropomorfizar, de implorar para a chuva ou para outra coisa reforçado, ela também é bem provável que ela comece a descrever isso, por que isso acontece. E aí, já que atende a orações, vai no mínimo pressupor que você consegue barganhar, pedir, atender e pressupor características humanas disso. Daí que vem os deuses. E essa história de dualismo, então, Pedro? Explica para nós. Já o dualismo, né? O dualismo é o quê? A ideia de que existe uma mente e um corpo e que são coisas diferentes, que um é material, nosso corpo físico, e que existiria uma mente imaterial que habita a gente. Essa é uma ideia muito antiga e até hoje a maior parte das pessoas, no senso comum, não na psicologia, pensam assim. Então elas pensam dessa forma, que a gente tem uma mente material que está aqui dentro, que é quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, e eu mando comandos, eu ajo sobre esse corpo aqui. Essa é uma ideia que a psicologia já não trabalha, a psicologia científica, há muito tempo. Nenhuma área da psicologia aceita. A gente hoje é monista, a gente entende que o que as pessoas chamam de mente, o que a gente pensa, as nossas emoções, nossas lembranças, imaginações, são coisas físicas, estão acontecendo fisicamente no nosso corpo. Então, como diz a frase do Skinner, né, a minha máquina de escrever é tão física quanto a minha dor de dente. A diferença, a principal diferença é de acessibilidade. Eu não consigo ver diretamente a minha dor de dente, enquanto eu consigo ver, encostar e ter um tipo de interação diferente com a minha máquina de escrever. Mas o que é importante sobre o dualismo e religião aí? Dado que dualismo é essa ideia de que existem essas duas instâncias imateriais, isso acontece e é esperado que em qualquer cultura humana exista uma presença de dualismo, porque é devido a uma diferença que existe no que a gente chama de controle do comportamento, que é o comportamento público, que são as minhas ações que eu mexendo meu braço, eu falando, eu pegando esse copo, coisas que alguém de fora consegue ver também, minha interação direta com o ambiente, que é meu corpo, né? E aquilo que as pessoas falavam que era a mente, que a gente chama de comportamento privado, que é meus pensamentos, minhas emoções, minhas memórias, imaginações e tudo mais. Existe uma diferença de controle, eles não são diferentes em natureza, ambos são físicos. Mas a minha experiência com eles são muito diferentes. Quando eu mexo meu braço e mexo isso aqui, eu estou alterando o ambiente à minha volta, ele está reagindo a mim. Quando eu dou um soco em alguém, o ambiente reage a mim, até na parede, a inércia reage em mim e me machuca. Quando eu demonstro uma emoção, parece estar triste, abaixo, estou chorando, alguém pode perguntar o que eu estou sentindo. Então, esses meus comportamentos públicos, o meu corpo, parece produzir uma reação no ambiente, no mundo, à minha volta, direta, ter uma relação direta com ele. Enquanto que minha mente, o meu comportamento privado, parece não ter. Porque eu sou capaz de pensar em coisas muito indecentes com alguém enquanto eu estou conversando com essa pessoa e ela nunca vai reagir porque ela não sabe, ela não tem acesso a isso. Eu sou capaz de pensar, de lembrar, de imaginar diversas coisas diferentes e nada no mundo à minha volta parece reagir a isso. Ninguém e nada do meu ambiente parece reagir, eu não pareço interferir com meus pensamentos, com minhas ações nesse mundo. Então isso dá uma impressão o quê? Que existe um mundo que é físico, que é onde está aqui o meu corpo, e que eu produzo interações e minhas lágrimas e as coisas, e um mundo não físico, que é quando eu penso, eu imagino e tudo mais, isso não altera o mundo físico à minha volta. Então cria essa ilusão mesmo, cria essa impressão muito clara, de como se fosse o Avatar, aquele filme que você entra dentro dos robozinhos, e aí você manda o comando para ele mexer o braço, manda o comando para ele fazer aquilo, mas que seria diferente, esse que pensa em mexer o braço, e o braço que está mexendo. Então, essa é a ilusão do dualismo, né? Isso é extremamente provável que aconteça em qualquer cultura. Isso é especialmente mais provável se a gente pensar nos sonhos. O fato que a gente sonha, e quando a gente sonha, a gente parece que vai para outros mundos, a gente parece que voa, a gente parece que sai do próprio corpo e vê a nossa cama, ou parece que a gente encontra pessoas que já morreram, e diversas outras coisas. Se a pessoa já sustenta a ideia de que é diferente o meu mundo material e físico do meu mundo aqui interno, quem eu sou, os meus pensamentos, e ele ainda sonha, ele pode ter a impressão clara que esse eu aqui dentro está viajando mesmo, está saindo, está indo para outros lugares, está tendo outras experiências, está encontrando pessoas que já morreram. Se você abre margem para a ideia de que existe algo não físico, que é quem eu de fato sou, minha mente, ou alma, se você preferir, e que existe, que é diferente do mundo físico e do corpo, você abre margem para a existência de espíritos.
de fantasmas, de outras coisas que podem não ser físicas, não ser o mundo material, mas também pensar, também sentir, também falar, também tentar ter interações com o mundo físico. Então você abre margem para a existência desse tipo de coisa. E também para a possibilidade de sobrevivência à própria morte. Porque quando a pessoa vê alguém morto, não é à toa que a ideia de alma vem de ânima, né? Aquilo que nos anima. A gente tem a impressão que esse mundo interno, que a gente chama de mente, é que nos anima. Eu quero mexer meu braço, vou lá e mexo. Estou mandando um comando para ele. Então, quando você vê alguém inerte, você tem a sensação clara que aquilo que comanda ele, quem ele é, não está mais lá dentro. Então, quem sabe aquilo pode sobreviver ao mundo físico, já que eles parecem ser diferentes, né? Então, o meu corpo, esse mundo material, pode acabar, ele vai se deteriorar, mas não necessariamente esse outro eu, a mente, a minha alma, porque eu tenho essa sensação que ela é diferente, porque eu sonho, encontro pessoas que já morreram, mais uma prova de que pode sobreviver, porque ele viaja pelo tempo e espaço e ninguém vê ele. Então, isso tudo, junto com a nossa capacidade verbal, aumenta a chance de assim, descrever esses seres, que são espíritos, almas, fantasmas, por aí. E a sobrevivência da alma à própria morte. Então, o dualismo explica bem porque que em qualquer cultura é provável que esse equívoco, né, do dualismo de mente e corpo aconteça e gere esse tipo de crença em algo imaterial que somos nós e que habitamos e que está por aí espíritos, outros eus, outros seres com consciência podem estar invisivelmente por aí. Justamente invisíveis esses seres, porque eu não consigo enxergar a sua mente, como você falou, né? O que você pensa, até mesmo o aspecto mais afetivo, o que você sente, o amor, como as pessoas brincam, né? Mas você não mede o amor não é material. Opa, calma aí. É uma sensação corporal em termos do sentimento, são coisas que ocorrem no nosso corpo, são hormônios sendo liberados, é o seu cérebro em funcionamento diante daquela pessoa que você ama. Mas esse aspecto da acessibilidade eu acho que é um ponto muito legal também, né? Porque parece que é isso. Eu não consigo enxergar a sua mente, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. O seu eu mais essencial seria invisível. Se você morre, você continuaria existindo de forma invisível. Os deuses são invisíveis, né? Olha como que tudo vai conectando, né, Pedro? Essas propriedades, assim, e como que isso emerge das nossas experiências mais básicas comportamentais, né, de interação com o ambiente. Eu gosto muito dessa ideia também, dessa distinção entre os eventos privados, aquilo com o qual só eu tenho acesso, e os eventos públicos, né, sobre os quais a gente conversa aqui, que tem uma interferência física visível, evidente entre eles, né, esses eventos. Eu acho esse ponto do dualismo aí bem legal. Tem até um estudo que investigou quais são as características comportamentais mais fortemente relacionadas com a crença em seres espirituais, seres sobrenaturais e com a religiosidade, e o dualismo, essa noção de que existe um corpo e existe uma mente que é de outra natureza, é o que mais fortemente predisse nesse estudo, se a pessoa era religiosa ou se ela não era. Então esse ponto aí eu acho ele muito interessante. E tinha mais um aspecto, né, que você ia explicar. Qual que era mesmo? E faz todo sentido o que você falou, porque se a pessoa que já está descrevendo o mundo de maneira dualista, né, devido a essa diferença de como o mundo reage às minhas ações públicas e ele não reage às minhas ações privadas, ao que eu penso, e ela já tem uma antropomorfização, ela já tem uma descrição de que existem deuses e que a natureza atende a pedidos e tal, é muito fácil casar uma coisa com a outra, né? De que então eles podem ser coisas invisíveis que estão por aí, de que são outros eus que vivem por aí, e de que eles podem habitar árvores, habitar chuva, habitar sei lá o quê. Enfim, isso casa muito bem, é bem interessante. São mentes, acho que é o Barrett falou isso, são mentes desincorporadas, né? São pessoas, e o Dennett falou, pessoas virtuais, que não têm um corpo, né? Mas são como a gente, só que sem as propriedades físicas biológicas. É simplesmente uma mente ambulante invisível que está por aí. Isso. E esse estudo que você mencionou faz todo sentido, está muito correlacionado com o dualismo, devido às características religiosas que nós temos hoje, que ainda pensamos muito dualisticamente, as religiões são muito dualistas. Mas seria muito surpreendente se a antropomorfização fosse alta, e de fato nesse estudo não foi, porque poucas religiões hoje são antropomórficas, poucas religiões são animistas, de pressupor que a chuva tem intenções, de que a pedra quer alguma coisa de mim, de que
enfim, você começar a atribuir intenções humanas a objetos inanimados e à natureza. Elas não são tão antropomórficas hoje em dia. Mas explica a origem das religiões, como eu estou falando, né? As religiões animistas e tudo mais, e as primeiras religiões. Mas, de certa forma, por mais que as pessoas não generalizem tanto dessa forma antropomórfica sobre os trovões, né? Tipo, Thor que mandou esse relâmpago, sei lá. Ainda assim, alguns estudos em neurociências mostram que quando essas pessoas se comunicam com Deus, né, ou pelo menos tentam se comunicar com Deus por meio de orações, as mesmas regiões do cérebro que se ativam quando essas pessoas oram são aquelas que se ativam quando elas se relacionam com outros seres humanos. Então, existe um correlato muito forte entre a interação que as pessoas buscam estabelecer com seres sobrenaturais e as interações que elas de fato estabelecem com pessoas. Então, ainda se bate nesse ponto da antropomorfização, né? Mesmo as pessoas em geral, né, que têm uma visão de Deus não como um cara barbudo que está lá sentado no trono, mesmo elas se comportam como se fosse uma pessoa que está ouvindo, entendendo bem o seu português e fosse te ajudar aí no caminho que você quer traçar pela frente. Sim, eu acho que a antropomorfização tem tudo a ver também com as crenças hoje em dia, porque toda vez que alguém se comporta com o mundo natural pedindo uma promoção no emprego ou fazendo qualquer coisa, ela está antropomorfizando, né, essas relações. Só que quando você vai fazer um teste do quão a pessoa antropomorfiza em outras áreas, aí não quer dizer que vai ter muito devido ao repertório científico, né? Porque esses testes avaliam sim, esse pesquisa, por exemplo. Ela pegou o tanto que a pessoa tem uma tendência dualística em coisas que não são religiosas e comparou com a probabilidade dela ser religiosa. E pegou o tanto que ela antropomorfiza outras coisas, a pedra, o rio, o leão, o cachorro, e com probabilidade de ser religiosa. E não tem a ver nas religiões de hoje em dia essas outras coisas. Então é por isso que eles não acham. Mas é óbvio que esse princípio da generalização que está por trás da pessoa direcionar orações à natureza, ao cosmos, ao invisível, né, tal qual se fossem seres humanos, fossem capazes de atender a pedidos, reagir, entender suas emoções e tudo mais. Bom, o terceiro aspecto que você perguntou aí é a teleologia. É interessante falar de teleologia porque as pessoas podem confundir com teologia, né, que tem nada a ver com isso. A teologia, que é o estudo, né, dos deuses e da religião de modo geral, não tem nada a ver com a teleologia. A teleologia é a ideia que o Darwin combateu muito, inclusive, que é a ideia de que as coisas existem devido aos fins delas, são direcionadas para um propósito. Tele, igual de telefone, que você envia para algum lugar, que você tem um sentido, e que o sentido é que explicaria aquilo. Então, o Darwin combateu isso porque a ideia era de que a gente tem olho para poder enxergar. A girafa tem um pescoço grande para poder pegar a folhinha lá. E ele explicou que não é isso, né, que é a seleção natural, que são mutações aleatórias e que, devido às consequências desse fenótipo, né, devido às consequências os seres vão sobreviver e reproduzir, passar isso para frente ou não. Então, não é que o olho existe para que a gente possa enxergar, é que como ele permitiu que a gente enxergasse, a gente acabou sobrevivendo, tendo mais chance de sobreviver e conseguir várias coisas, e por isso que a gente está aqui. Então, ele retirou a explicação do futuro, né, e trouxe para a história de seleção. Então, esse pensamento teleológico é uma tendência nossa humana, de tentar explicar as coisas através do futuro, do sentido delas. Se você para pensar logicamente, como filósofos já tinham feito antes do Darwin, é uma ideia sem sentido, né? Não tem como a causa acontecer depois do efeito. Não tem como a explicação de algo estar no futuro de algo que está acontecendo aqui, né? É bem sem sentido. Mas a gente tem essa inclinação, porque nós, humanos, construímos coisas com sentido. A gente constrói coisas com objetivo. Então, quando o ser humano faz uma lança, produz uma lança, é com o objetivo de caçar. Ele só está fazendo aquilo porque isso depois vai permitir que ele pegue a comida e se alimente. Ele só está preocupado em plantar e regar aquilo lá porque depois isso vai gerar uma semente. Ele só está preocupado em tratar o ferimento dele para que isso não vire outra coisa. Enfim, ele constrói um arco e flecha, tudo. A gente constrói uma casa, tudo a gente constrói com um sentido. A gente atribui sentido, finalidade para as coisas que a gente faz. Mas isso é uma característica humana, de atribuir esse sentido. As coisas em si não têm sentido. O leão não existe para poder rugir, a pedra não existe para poder isso, o rio não existe para poder dar água para a gente que instrumentaliza o rio para poder pegar água e tudo mais. Então é importante compreender isso. Só que a teleologia é outra forma de generalização. Então, a gente interagindo com as coisas que nós criamos, né, com determinada finalidade, a gente pode também começar a atribuir finalidade às outras coisas.
né? E questionar. Se eu só faço a lança porque a lança me permite caçar. Eu só começo a colocar um tijolo em cima do outro porque isso me permite proteger da chuva. A gente só pensa em fazer essas ações devido às consequências dela, o que elas produzem para a gente. E a gente pode começar também a entender que as coisas, objetos naturais, têm finalidade. A água é para a gente beber, o animal é para eu caçar e servir de alimento, as plantas é para a gente se alimentar. A Bíblia descreve isso muito bem, de como que Deus fez as coisas para nós, com esse tipo de finalidade. É um pensamento teleológico, né? As coisas existem para as nossas finalidades, inclusive, nem só alguma finalidade, as nossas, especificamente. E isso leva a outro complicador muito grande, que é, nós seres humanos, nós somos o único animal que sabe que vai morrer. Nós somos o único animal que sabe que isso acaba, que entende que vai morrer. Mesmo que a pessoa acredite, né, numa existência póstuma, a ideia de que isso vai acabar é muito angustiante, é muito ruim para os seres humanos. E aí parece ser sem sentido, então. Se o sentido das coisas, se a minha motivação para as coisas tem a ver com que isso acontece depois, eu só planto porque vai gerar comida, eu só faço a lança porque vai permitir caçar, qual que é o sentido da vida se ela acaba? Se não tem nada depois dela, para que eu estou vivendo? Qual que é o sentido da vida se nada depois dela? E aí isso pode ser extremamente angustiante para as pessoas. E devido ao nosso hábito de ver as coisas como se fossem criadas por outros, né, tendo fidelidade, a gente pode entender então que a vida não tem um fim, de que ela não teria sentido a não ser que você sobreviva à sua própria morte. É uma forma da teleologia de você pensar de que ela então é uma etapa. Ela existe porque aqui eu faço ações e aí isso permite que eu consiga outra coisa depois da minha morte, igual com qualquer outra coisa que você constrói, qualquer outra ação que você tem. Se esse ser humano já tem a antropomorfização, acredita em deuses que punem e recompensam ações dele, se já tem o dualismo, a existência de uma alma e que pode sobreviver à morte, a teleologia casa lindamente com isso e vai vir com a ideia de que então, baseado no que eu fizer aqui, o pós meu vai ser recompensado ou punido, que é a ideia de céu e inferno, né? Aí o pós será recompensado ou punido por quem? Por esses seres que entendem seres humanos e tudo mais, antropomorfizados, mas que são muito mais poderosos do que eu, já que eles produzem tempestades, secas e controlam tudo. Então eles me recompensam, né, essa parte minha material que sobrevive à morte, ou pune, baseado no que eu faço aqui. Isso parece dar um sentido para a vida. A morte é extremamente angustiante. E você pensar que você sobrevive a ela e que tem um além, pode ser muito confortante. De que, na verdade, você está plantando algo nessa existência para depois você colher em outra existência. Então a gente cria essa ilusão, né, do sentido das coisas, inclusive da própria vida. Uma coisa, se separar para pensar naturalisticamente, não tem sentido. O sentido da vida humana é tão com sentido quanto do rio, da pedra, do leão e de qualquer outra coisa. A não ser que a gente fale de um sentido de vida individual, tipo, quais são os seus propósitos aqui, o que você busca, o que você almeja. Aí tudo bem, né? Mas é mais complicado, é uma coisa bem controversa você querer falar que a nossa existência, ela vem de um plano de alguém, sei lá, mais poderoso que projetou a gente, sei lá para quê, né? Para adorá-lo, talvez, ou para alegrá-lo, enfim, né? Ou por um cientista malvado que está fazendo experimentos com a gente, sei lá, como se fôssemos pombos de Skinner. Como que pode existir o relógio sem um relojoeiro, né? Como que o mundo pode ser desse jeito sem ter um criador? Porque, de novo, teleologia. Nós criamos coisas, a lança, a casa, com objetivos. E a gente vê o mundo, o rio, as plantas, os animais, e a gente pressupõe que também eles têm um objetivo. Algo deve ter criado eles. Se você já acredita no ser antropomorfizado, os deuses, nas almas, isso aí também explica muito bem porque que as religiões têm quase sempre uma hipótese de origem da vida, do mundo, dos animais, e sempre dessa forma de finalidade, de sentido. E talvez é por isso que a religião tem uma relação tão profunda com o sentido da vida. As pessoas dizem que dá sentido à vida. E faz todo sentido que ela dê sentido à vida. Porque esse pós-vida, esse pós-existência, né, esse pós-morte, né, esse atribuir, existir um além que dá um significado, faz todo sentido casar com o pensamento antropomórfico, com o pensamento dualista e tudo mais. Então, não é à toa que dá essa complementação, ela ajuda a lidar com a angústia da finalidade. Você tinha mencionado Darwin antes, Pedro, e, enfim, você vem aí da escola que é análise do comportamento, que fala muito sobre o selecionismo no nível do comportamento e tal, e eu acho que
tem tudo a ver esse raciocínio que a gente está fazendo aqui, do ponto de vista evolucionista ou evolutivo, porque mesmo as coisas que a gente cria, mesmo um copo, mesmo um celular, mesmo um carro, por mais que sejam planejados por nós, passaram por todo um processo evolutivo culturalmente para chegar ao que eles são hoje. Não é aquela coisa mágica de plim, fiz brotar um celular, iPhone 8 aqui na minha frente, né? Não é assim que as coisas funcionam quando a gente fala de criação. Existe todo um processo gradativo de geração após geração aí para a evolução tecnológica. Então, se a gente fosse usar analogia para fundamentar um argumento a respeito de existir ou não um sentido para a vida ou para a nossa existência, o pensamento evolucionista, ele faz muito mais sentido, porque nada é criado do nada, né, bicho? Toda criação que a gente vê aqui sofre um processo gradativo de evolução. Então... E tem pessoas que acham isso angustiante, né? Talvez não tenha um sentido intrínseco, tipo uma mensagem do que você deve fazer com a sua vida de fora, mas eu acho até libertador, assim, porque isso quer dizer que se há algo que a gente cria, a gente atribui sentido às coisas, quer dizer que a minha vida está aí para que eu atribua sentido a ela, baseado no como eu me sinto melhor, no que eu gosto, qual experiência eu gostaria de tentar ter no período que eu estou vivo. Eu acho isso fantástico, na verdade, acho bem mais interessante. Fornece exatamente o que você falou, é libertador. Eu não preciso ficar sujeito a uma ideia de como eu devo viver, a minha existência serve a tal e tal propósito. Não, poxa, eu que vou construir, né, o propósito da minha vida, eu que tenho que correr atrás disso, encontrar esses sentidos aí. Cara, e sobre a manutenção? Então a gente fez aí um passeio sobre alguns processos comportamentais muito legais que vão se amarrando aí um após o outro para a gente entender o desenvolvimento do comportamento religioso. Mas o que mantém? Você falou que tem um aspecto aí que é o da nossa vida diária, coisas que vão acontecendo que, digamos, fortalecem e fazem a maior parte das pessoas persistirem nesse comportamento religioso. O que pega aí, então? Então, porque dado que a gente explicou, né, por alto, bem por alto, né, tem coisas a mais para as pessoas lerem para a gente debater, mas a gente consegue explicar bem o porquê que em qualquer canto, qualquer cultura, grupo, tribo humana, é provável que surja alguma forma disso que a gente chama de comportamento religioso, pela antropomorfização, pelo dualismo, pela teleologia, pelo comportamento supersticioso, aí a gente tem que entender como que sobrevive, por que isso continua, por que isso passa adiante, como acontece a manutenção. E, na verdade, a manutenção é a parte mais simples. Ela é a parte porque a gente consegue estudar ela experimentalmente já, hoje em dia, de várias formas. Porque a gente consegue pegar a máquina do tempo para poder testar essas hipóteses na origem da religião. A gente tem que especular a partir do que a gente sabe sobre a psicologia humana, né? E os princípios que a gente já sabe que existem. Mas a manutenção, a gente já tem uma ideia muito melhor. E a manutenção são dois conceitos principais que explicam ela. Só dois. O primeiro é o comportamento supersticioso, de novo. Então, que é o fato de que as consequências, né, acidentais continuam fortalecendo as nossas ações. Então, uma vez que alguém já tem um comportamento religioso instaurado e que aprendeu alguma forma de religião dos pais, por exemplo, quando ela passa a rogar aos deuses, ela aprendeu com... Pode ser que ela aprendeu com o sujeito da enchente lá, que ela tem que implorar para a chuva para parar de chover. E ela passa a fazer isso, eventualmente, esse comportamento vai ser reforçado, vai dar certo. E tem um filósofo que tem uma frase, né, que resume isso, que diz que se você orar para que as tempestades se acalmem por bastante tempo, eventualmente elas se acalmam. O mesmo acontece na ausência das orações. Então, esse é o comportamento supersticioso. E ele, como eu falei, ele é uma coisa muito poderosa, ele é difícil de ser extinto, de desaparecer. Então, uma pessoa que consegue, que está querendo uma promoção no emprego, ela pode começar a orar hoje, e não dá certo amanhã, nem depois de amanhã, nem semana que vem, nem daqui a um mês. E se daqui a 6 meses ela conseguir a promoção, ela vai atribuir isso à oração que ela fez 6 meses antes e que está fazendo esse tempo todo. Porque não importa quantas vezes der errado, porque não é uma relação de eu faço isso e imediatamente produzo aquilo. É tipo uma barganha com alguém superpoderoso, que ele decide quando que ele quer atender o seu pedido baseado nos desejos dele. E nós, seres humanos, a gente tem comportamento verbal, linguagem, que faz com que a gente consiga estabelecer relações causais, corretas ou incorretas, entre eventos temporalmente muito distantes. Essa é uma das principais características humanas, é o que permitiu a gente estar onde a gente está.
é o que deu origem à agricultura, a tudo que revolucionou a nossa vida. A gente entender que o grãozinho que eu planto aqui, daqui a 6 meses vira um fruto. Os outros animais não têm essa capacidade de descrever relações causais temporalmente distantes, então não tem como. Só a linguagem consegue linkar eventos temporalmente distantes assim. Então, nós humanos também podemos fazer isso em relação ao comportamento religioso. E aí as ações que eu faço agora e coisas que acontecem muito depois, ou que não dão certo, mas eventualmente acontecem, eu relaciono como sendo uma consequência do meu comportamento religioso e fortalece ele. E pode ser coisa ruim também, né? Se é merda que acontece, foi um castigo. Ah, foi porque eu desrespeitei meu pai, ou foi porque, sei lá, eu tô andando muito preguiçoso, Deus tá me castigando. Pode ser também, né? É uma relação com algo ruim que acontece, a gente interpreta aí como um castigo, uma punição. Perfeito. E é por isso que todas as religiões foram bem-sucedidas e elas só foram extintas por outras religiões. Elas não vão desaparecer naturalmente, porque o modo como elas são descritas, né, favorece esse tipo de coisa. Então, desde as religiões animistas até as religiões do Egito Antigo, até as religiões dos deuses gregos, qualquer uma delas, né, não vai a pessoa concluir, olha, eu pedi para Zeus e não aconteceu. Olha, eu roguei para o deus dos chifres da caça e não veio caça. Vou parar de acreditar. Não é assim. Porque quando eventualmente dá certo, o comportamento supersticioso, igual o computador, quando ele funciona e destrava, ele vai fortalecer o meu comportamento de dar o tapa na torre. Então, esse é o primeiro aspecto que mantém o comportamento supersticioso. A religião, ao longo das gerações, é o comportamento supersticioso. E o segundo, tão importante quanto, ou mais, segundo algumas pessoas, é o reforçamento social, que é o fato de que, dado que já existe essa religião, dado que as pessoas já descrevem o mundo dessa forma, né, e que é importante para elas que você agrade esses seres invisíveis, elas vão criar uma circunstância para fazer com que você faça o mesmo, com que você obedeça. Se a pessoa te quer bem, e ela sabe que esse ser é extremamente poderoso e pode atrapalhar com a sua vida, ela quer que você, como todo pai, siga aqueles preceitos e esteja nas boas graças desse ser superpoderoso. Então ela vai te ensinar dessa forma e vai punir quando você desviar desse caminho. E da mesma forma, a religião, que é a institucionalização dessas crenças religiosas, vai começar a colocar princípios, leis e regras que punem quem desvia, quem duvida, quem não segue essas ideias e que fortalece, reforça, né, o comportamento de quem segue. Então, quanto mais religioso você for, quanto mais devoto você for, quando criança e seus pais são religiosos, mais eles acham lindo, bonitinho e fortalecem e mantêm isso. E quanto mais se ameaça desviar, mais desaprovação você recebe deles, que é extremamente importante para você, e das pessoas à sua volta, fora o temor que você tem. Os adultos e as outras pessoas todas do mundo acham que é assim que o mundo funciona, e eu estou indo contra, e se eu tiver errado, eu vou ser torturado pelo resto da minha vida. É muito intenso, é extremamente improvável que muitas pessoas sobrevivam a esse nível de reforçamento social, que tem todo um arranjo social para manter esse tipo de ideia. Né? E faz todo sentido que haja. De novo, se você pressupõe que tem algo mais poderoso que nós e que a gente pode cair nas graças ou na desgraça dele, é muito perigoso. Então as pessoas querem fazer de tudo para que todo mundo se comporte da melhor forma possível e mantenha essa crença e devoção e todas essas coisas. O primeiro vídeo deste quadro justamente retrata isso, cara, que foi a Bárbara contando a história dela de desassociação da religião, que é a Testemunhas de Jeová, em que os pais dela tiraram ela de casa. Então, é isso, você não vai seguir mais a nossa religião, não mora mais debaixo do nosso teto, sabe? E é uma coisa dolorosa não só para ela, mas para os pais também. O nível em que a religião pode estabelecer o controle sobre a vida de alguém, né? Você colocar um filho para fora de casa, mano. Mas é isso, faz tanto sentido para você, existem contingências ali que vão reforçando esse comportamento religioso de forma tão efetiva que você acaba apresentando essas condutas bem radicais também, né? Atentados terroristas, tem coisas lastimáveis, oriundas da fé, de um pensamento religioso aí mais radical, né, cara? Outro ponto importante para a manutenção, esse que você acabou de falar, porque existe essa manutenção natural, porque se as pessoas acreditam que existem, elas querem o melhor para as outras, elas vão educá-las, mesmo que a educação seja dura. Então, no caso da família que isola alguém, é provável, não precisa ser o caso sempre, mas é provável que ela queira o bem dela, sinceramente.
Porque para eles é como se ela estivesse falando, resolvi ser serial killer. Você não pode ser serial killer, isso não é legal, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não posso fingir que está tudo bem você sendo. Isso é um perigo gigante para você e para os outros. Você está causando um dano no mundo incrível. E eles acreditam que quando você não está sendo religioso, você está causando um dano incrível nos outros e em você mesmo. Então tem essa espontânea, mas tem também a deliberada, que já dado que existe uma religião, a gente falou da origem, e se existe uma religião, é possível que algumas pessoas deliberadamente usem, instrumentalizem a religião para determinados propósitos. Isso também é debatido desde sempre, né? Maquiavel falava que a religião é extremamente útil para controlar o povo. O Marx falou que a religião é o ópio do povo, e por aí vai. Para eleger políticos também, religião pode ser muito útil. Então você pode, inclusive, fazer toda uma maquiagem ali de ser um bom cristão, por exemplo, para ganhar milhões e milhões de votos. Isso. Então, seja para ganhar coisas em benefícios próprios, para fazer suas ideias pessoais serem aceitas por mais pessoas, porque elas não são suas, são do ser que você tem que agradar, do ser sobrenatural. Esse é um dos motivos, e até aqueles que podem acreditar que estão fazendo bem, têm boas intenções, e que instrumentalizam a religião para isso. Vamos supor, e a gente não sabe se é o caso, mas vamos supor que Moisés estivesse colocando e pregando leis que são boas para o convívio daquelas pessoas naquele momento, naquela tribo. Porque eles estão viajando há muito tempo juntos, um começa a roubar o outro, um começa a matar, eles começam a comer carne de porco, intoxica, tem verme, lombriga e morre, come sei lá o quê, vários problemas. Aí ele começa a pôr as leis, Deus falou que você não pode comer carne de porco, Deus falou que você não pode roubar, Deus falou que você não pode matar, Deus falou que sei lá o quê. É um modo muito útil de você controlar o comportamento das pessoas. Porque aí não é mais uma pessoa falível, igual você que está falando isso, que você consegue matar, derrubar ela. É aquele que você não consegue matar e derrubar e nem impedir ele de te destruir. Então é uma forma muito útil você instrumentalizar a religião para um controle social. Então esse é outro aspecto importante da manutenção. Tanto a consequência natural de alguém acreditar nisso e passar isso adiante, intensamente, quanto o de pessoas interessadas nisso, instrumentalizarem a religião e criarem artifícios para que ela continue existindo, porque isso interessa a elas. Show de bola, Pedro, muito bom. Acho que a gente pode marcar outras conversas aí mais para frente para poder fazer recortes, né? Que eu acho que é um assunto tão amplo, mas eu acredito que deu para a gente fazer um passeio aí nos principais processos comportamentais para compreender cientificamente, a partir da sua proposta, como se desenvolve o comportamento religioso, como ele se mantém. E bola para frente, né? Continuar as pesquisas aí para isso aí ser refinado, a gente descobrir mais coisas. Mas eu acho que a análise do comportamento tem um arsenal aí muito poderoso para a gente analisar esse que é um dos fenômenos mais poderosos e mais presentes na humanidade, né? Desde o início dos tempos aí, e que provavelmente também não vai se extinguir tão cedo, apesar daquele sonho iluminista, né? Pedro, para finalizar, eu queria te pedir para recomendar algum livro, algum documentário, algum material assim para quem queira se debruçar um pouco mais sobre esse assunto, aprender um pouco mais sobre esse assunto, que eu coloco aqui embaixo depois, o link, coisas do tipo aí para o pessoal. Então, sobre essas hipóteses que eu tratei aqui, especificamente, não existe nenhum material, ele é uma proposta minha, né, uma interpretação minha, através dos princípios, lá da minha dissertação de mestrado. E aí, disponibilize aí para o pessoal, pode colocar nos links aí. Quem tiver interesse em ler e aprofundar, lá vai ter muito mais coisas sobre cada um desses temas. Existem livros que eu gosto bastante sobre temas de religião e religiosidade. Um que a gente debateu, que foi sobre o sentido da vida, eu gosto muito do livro do Carl Sagan, Variedades da Experiência Científica. Eu acho que é um modo muito legal de falar sobre esse tema que a gente tocou, de sentido da vida e como entender isso, ter uma forma de espiritualidade, no sentido que algumas pessoas usam, né? De ter uma introspecção, de ter um contato, de atribuir um sentido à vida sem ser sobrenatural. Então eu acho muito, muito legal. Pedro, brigadão, cara. Valeu demais aí pela aula que você deu hoje aí pra gente. Pessoal que quiser acompanhar seu trabalho, você tá lá no Instagram, né, no @pedsampaio, né, PED Sampaio. E em breve vai começar um canal aqui no YouTube para falar sobre ciência, generalidades, como é que é? O que é a sua intenção aí? Deve ser sobre psicologia científica, psicologia comportamental. Ah, beleza, psicologia de forma geral. Vai falar de religião também, não? Também, vou abordar um monte de temas, como se memória existe, se depressão é um desequilíbrio químico ou não, coisas assim.
Show de bola, então. Pensamento crítico aí pra galera, né, Pedro? Valeu demais. Quem tiver curtido, dê o joinha aí pra nós, compartilhe esse conteúdo aí com quem você puder e não deixa de comentar aí embaixo também o que você achou desse nosso Papo Cético. Valeu!